Você se lembra da primeira vez que você assistiu o filme live action do Scooby-Doo lá de 2002? Eu não sei se você considera isso, mas tem muita gente que acha esse filme assim a mãe dos live actions de desenho que vieram depois desse filme, de tão bem feito que ele foi. Afinal, não é qualquer filme que consegue fazer o que ele fez, né? Que foi transformar todo esse universo cartunesco e trazer para o mundo real, com atores de verdade, de carne e osso, mas sem perder a essência da história de todo aquele universo. Todo aquele exagero nos gestos dos personagens, na forma de se comunicar, as cores bem vibrantes do figurino, dos cenários e até aquelas piadas meio bobas, tá tudo ali, mas sem parecer que é deslocado, que não faz parte daquele universo. Mas tem uma coisa que torna todo o universo por trás dessa produção muito interessante, que é a questão dele ter sido todo pensado para ser assim menos leve do que o desenho. Existe uma versão desse filme que flerta bastante com o estilo de filme de terror que tinha muito entre os jovens dos anos 2000, com bastante humor ácido, assim, até umas piadas meio adultas, além de toda uma pegada mais sombria, sim, acredite se quiser. Só que não é de se estranhar, né, que o estúdio podou, até porque a versão que a gente viu não tem nada disso. Então é por isso que mais de 20 anos depois eu tô aqui fazendo esse vídeo pra gente comentar, eu trazer algumas curiosidades sobre a produção desse filme e pra gente saber também se ele teria sido melhor se tivessem abraçado essa versão mais ousada que pensaram pra ele. Ou se foi justamente esse equilíbrio que fez ele ter o sucesso e ser lembrado até hoje. E a gente precisa começar lembrando que ele teve o roteiro escrito pelo James Gunn. Eu também fiquei um pouco surpreso porque em 2002 eu era uma criança, né, como você pode imaginar. Então eu não procurava saber sobre as pessoas envolvidas na produção do filme. Então eu descobri quando eu fui fazer o roteiro deste vídeo que você está assistindo agora. E James Gunn, caso você não saiba, assim, não lembre desse nome, ele é o mesmo diretor que fez esse filme novo do Superman. Ele também dirigiu os filmes do Guardiões da Galáxia, que é um sucesso. E ele também fez o Esquadrão Suicida. Então, como você já pode imaginar, apesar do Superman que eu não vi, deve ter sido um filme mais família, pelo humor dele nas séries e nas produções mais recentes dele, ele já queria estar trabalhando nisso lá naquela época com essa adaptação de Scooby-Doo. E a ideia dele era trazer essa versão de Scooby-Doo mais ousada para adolescentes mais velhos, com esse humor mais ácido, as piadas mais adultas e até meio que com esse clima de sátira da própria história do desenho do Scooby-Doo. E a Ilha do Espanto, que é onde se passa, né, a história desse primeiro filme, ela tinha um visual, uma estética muito mais sombria, com os monstros muito mais assustadores do que a versão que a gente viu. Mas aí entrou a Warner pra calmar um pouco os ânimos ali do pessoal do James Gunn e controlar um pouco mais o que ia pro resultado final pro público geral. Porque eles ficaram com um pouco de receio de entregar esse resultado um pouco mais adulto para uma franquia que era conhecida por ser bem familiar, né? Que era acessível para pessoas de todas as idades, principalmente para criança. E o resultado disso, como você já pode imaginar, né, foi um monte de piada cortada do resultado final. Tiveram cenas inteiras que foram mais suavizadas, assim, e até mesmo alguns figurinos foram modificados, porque naquela versão que a gente não viu, era um pouco assim, mais ousada na parte das atrizes que fizeram a Daphne e a Velma. Tinham uns decotes, as saias eram curtas demais, então eles começaram a controlar um pouco isso aí também. Então esse filme que estava sendo pensado para uma classificação mais alta acabou ficando livre para todas as idades, o que também gera mais lucro para o Warner, porque quanto mais pessoas puderem assistir, incluindo crianças e famílias inteiras, mais ingresso vai vender. E todas essas modificações feitas pela Warner acabou criando esse produto mais híbrido, não tão sombrio e adulto quanto poderia ser, mas também não tão infantil quanto o desenho que a gente já conhecia desde a infância. E é nessa parte também que muitos fãs se separam, porque tem algumas pessoas que defendem o fato dele ser híbrido, justamente ter encontrado esse equilíbrio, e tem gente que fala que foi justamente isso que fez o filme ficar meio desconexo e bobo. O que você acha, você que já assistiu? Será que se o resultado final tivesse sido como foi pensado desde o início, a gente estaria falando dele até hoje como um filme cult, clássico, que a gente ama? Ou será que perderia justamente o charme que encantou todo mundo lá nos anos 2000? Apesar de eu já imaginar qual vai ser a resposta de vocês, comentem aí o que vocês acham. Se ele tivesse sido daquela forma como foi pensada pelo James Gunn, se a gente estaria falando dele até hoje, se ele já seria um filme icônico e amado, ou se foi justamente esse equilíbrio ali que o dedo da Warner fez
fez que deixou ele um filme icônico até os dias atuais. Porque assim, apesar dele ser muito amado por todo mundo que assistiu, ele não foi um filme, pelo menos na minha percepção, que foi estrondoroso, sabe? Que marcou uma época de uma forma muito forte, como, sei lá, O Senhor dos Anéis, sabe? Esses filmes assim que foram icônicos. Eu sei que não foi uma boa comparação, né? Mas enfim, vocês entenderam. Aquele filme que até quem não viu lembra, porque na época foi um surto. Eu acho que esse filme não foi um surto, né? Então talvez se tivesse sido daquela forma ele fosse mais falado. Não sei, contem aí pra mim. Mas agora vamos para aquela parte que todo mundo gosta, que eu sei, tá? Que é a parte das curiosidades por trás ali da produção do filme. Como eu mencionei anteriormente, esse filme foi pensado para ser adulto. Então tinham várias cenas que foram cortadas. E uma delas era uma cena onde a Velma fica bêbada e ela sobe numa mesa e se declara para Daphne. Sim, acredite você ou não, mas a Velma era pra ser uma personagem lésbica nessa versão do James Gunn, a versão original. E a Warner achou que não seria muito legal, assim, né? Principalmente pra aquela época. Se hoje o pessoal já pega no pé de coisas assim, imagina naquela época, né? Então eles acharam que seria legal, assim, seria melhor, não legal, né? Mas melhor tirar isso do corte final. Até porque tinha uma cena até de beijo entre as duas personagens. Se você é uma pessoa que está por dentro dos assuntos de cultura pop do meio LGBT, você já ouviu isso há muito tempo, né? Sobre a Velma ser uma personagem lésbica. Mas tem muita gente que não faz nem ideia disso. Mas sim, foi pensado e o James Gunn já até disse isso. Quando a Warner precisou mudar ali os figurinos, o figurino da Daphne foi um dos que mais precisou ser modificado. Então eles mudaram digitalmente o decote da personagem, que era muito profundo. Eles aumentaram em algumas cenas o tamanho das saias. Então precisou ser mudado de uma forma digital. O que dá a entender também, né, a gente parando pra pensar que a parte digital desse filme, o CGI, era muito legal até para aquela época, né? Porque, assim, tem os filmes de hoje em dia que a gente vê que parece que foi feito nos anos 90 porque não tinha o recurso que tem hoje. Só que aquele filme de 2002 tem um CGI muito legal, principalmente porque não tinha essa responsabilidade, digamos assim, não responsabilidade, mas essa obrigação de fazer parecer ser extremamente real, porque foi isso que deu também uma cara cartunesca e deixou esse universo meio mesclado entre realidade e essa coisa do desenho, da fantasia. Mas eu confesso que eu não lembro, eu preciso rever esse filme. Eu já revi esse filme esse ano, mas tem uns meses. Mas eu vou rever esse filme de novo pra prestar atenção aonde que foi que eles usaram CGI na roupa da Daphne. Porque assim, CGI de efeitos, né, dos feitiços, dos poderes e dos monstros, a gente vê. Agora, dos figurinos, realmente, assim, eu nem prestei atenção nisso. Scooby? Ao meu ver, esse filme é uma obra de arte dos anos 2000. Eu adoro, eu acho ele icônico e pra mim é justamente esse equilíbrio entre a realidade e a parte um pouquinho ali adultinha, que passa bem de leve, com a parte mais infantil e fantasiosa do desenho animado, que fez ele ser esse filme icônico e marcante até hoje. Porque eu acredito que eles até deixaram umas piadas assim, um pouco por trás dos panos. Tem coisas que o Fred fala que como eu assisti esse ano, assim, tem coisas que o Fred fala que a gente fica, meu Deus do céu. Eu acho que eles deixaram uma coisa ou outra, né? É até melhor que não tivesse perdido a mão, talvez, porque eu acho que se fosse ficar uma coisa meio American Pie, não fosse ficar tão legal, porque já tinha American Pie, já tinha muito filme besterol, né? Que era meio que um gênero muito forte nos anos 2000. Já tinha esses filmes de terror com jovens, com uma pegada um pouco mais ácida, adulta. Então acho que foi justamente isso que se diferenciou, mas também não caiu naquele lugar de deixar um filme extremamente infantil. Eu acho ele super divertido pra ver até hoje. E aquela caveira punk de Globo de Espelhos é o meu sonho até hoje. Um dia, quando eu tiver dinheiro pra reproduzir ela, eu vou fazer um DIY dela aqui no canal. É o meu maior sonho, pendurar ela na minha casa. Eu morro de rir com as atuações, as piadas são muito boas. A parte cômica, assim, o timing de comédia de todos os personagens, eu acho que foi, assim, uma das melhores escolhas de elenco, porque eles se entrosam muito bem e eles têm muito a essência do desenho, dos personagens, sem parecer que não faz parte deles. É caricato porque tem que ser, porque é bem cartunesco, combina com a vibe da história, mas não parece forçado. Sei lá, de alguma forma a gente acredita que eles são os personagens. De alguma forma, né? É porque eles são atores bons, no caso.
Se vocês quiserem, eu posso trazer mais curiosidades sobre esse filme e também falar sobre os outros filmes de Scooby-Doo ou até mesmo do desenho, caso vocês queiram muito e peçam aí nos comentários. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ainda não é inscrito e quer receber os próximos vídeos que eu vou postar aqui, por favor, se inscreve porque me ajuda muito, me ajuda a monetizar o canal. Meu canal ainda é um canal muito pequeno, então todos os inscritos, qualquer inscrito que for, se você tiver 2 contas e quiser se inscrever, se você tem amigos que gostam dos assuntos que eu falo aqui, compartilha com eles. Não esquece de deixar seu like porque isso me ajuda demais. E é isso, até o próximo vídeo.